Então, satisfação, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Sim, impasses ou deadlocks. Esse é um tema também extremamente conhecido, aí, estudado. Pode procurar no Google aí para ver que eu não estou mentindo. Da área de sistemas operacionais, vamos falar um pouquinho aqui sobre eles. Então, os computadores, como a gente viu já aí em outro vídeo, inclusive, são cheios de recursos que só podem ser utilizados por um processo de cada vez. E aí a gente tem os mecanismos de exclusão mútua que protegem as regiões críticas, que são esses recursos compartilhados, para que não aconteçam as condições de corrida. Eita, mas a aula é sobre deadlocks e não sobre comunicação entre processos. Tá? Mas existe um problema que o pessoal só foi ver depois, né? Só aconteceu depois desse problema, que vai acontecer, na verdade, quando você tem aí uma interação entre dois ou mais processos e dois ou mais recursos ao mesmo tempo. Então, no final das contas, aqui os deadlocks acabam sendo um problema um pouquinho maior aí do que o que a gente já tinha visto antes. Vamos lá dos nossos exemplos simples, só para entender o conceito das coisas. Vamos imaginar aí dois programadores, Bob e Alice, o nome da minha menina menor, escreveram seus próprios programas. O que é que esses programas fazem? Fotografam o usuário utilizando a webcam e em seguida imprime essa foto usando a impressora. Então Bob e Alice, cada um do seu jeito, implementou um programa para fazer isso. Fotografar o usuário com a webcam e depois imediatamente imprimir essa foto que foi tirada utilizando a impressora. Suponha também, né? Vamos imaginar que o mundo não é um lugar tão bonito, né? Que esses dois programas foram executados aí mais ou menos ao mesmo tempo e em um mesmo computador. Ah, professor, mais um programa para usar câmera e tudo mais, e duas pessoas utilizando ao mesmo tempo. Bom, vamos relevar, é mais para mostrar o conceito do que pode acontecer. Bob programou de um jeito que, primeiro, ele solicita a webcam e obtém acesso à webcam. Em seguida, né, o programa de Alice executou um pouquinho. Aí uma partezinha do programa de Alice executou, ganhou a CPU e executou. E o programa de Alice primeiro solicitou acesso à impressora. Ela programou de um jeito diferente, não tem problema nenhum. E obteve acesso à impressora. Só que o programa de Alice parou de executar, o de Bob voltou a executar e solicitou acesso à impressora. Só que ele ficou bloqueado, pois a impressora está sendo utilizada por Alice. E aí, nesse momento, o programa de Alice voltou a executar. E olha o que ela fez, ela solicitou o acesso à webcam. E ela também foi bloqueada. Tá? Por quê? Porque a webcam está sendo utilizada por Bob. Então, nesse momento, a gente tem Bob tem uma webcam e quer a impressora. Alice tem a impressora e quer a webcam. Os dois estão bloqueados aí para sempre, eternamente, certo? Em uma situação prática, real, que acontece nos sistemas operacionais, chamada de deadlock. Veja que aí, ao invés de a gente ter os dois programas tentando utilizar ao mesmo tempo o mesmo recurso, a gente tinha dois programas diferentes, feitos de forma diferente, tentando utilizar dois recursos diferentes e no final das contas aconteceu uma situação aonde um está esperando pelo outro e vice-versa, né? E aí eles estão parados aí e assim permanecerão. Bom,
E nesse exemplo aí, né, é bem simples, né, mas assim, é a mesma coisa, a mesma definição. Sempre que dois ou mais processos ou threads, né, sempre que fala alguma coisa para processo, ela vai valer para thread também, estejam competindo por dois ou mais recursos compartilhados, você pode ter situações aí de deadlock, como tem ali no trânsito e como tem ali no quadrinho, onde um está dizendo que você tem que resolver o problema, né, o conflito para ser membro, e a resposta é, mas eu quero ser membro para poder resolver o problema. Então, clássico caso de deadlock. Bom, deadlocks de uma forma mais formal, né? Um conjunto de processos está em deadlock se todos eles estiverem bloqueados e esperando por alguma coisa que apenas um deles, né, pode fazer. Ou de outro jeito, como está escrito aí, um conjunto de processos está em deadlock, todos eles estão bloqueados e esperando por alguma coisa aí, por um evento que apenas um deles ou outro do mesmo grupo pode causar. Então, o processo 1 está esperando por alguma coisa que o 2 pode fazer, mas o 2 está bloqueado. O 2 está esperando por alguma coisa que o 3 pode fazer, só que o 3 está bloqueado. E o 3 está esperando por alguma coisa que o 1 pode fazer, só que ele também está bloqueado, porque ele está esperando por algo que o 2 pode fazer. E o 2 está bloqueado. E assim eu ficaria a noite toda girando aqui nesse ciclo, né? Um esperando pelo outro e os três bloqueados. Bom, bem rapidamente, mas sem complicar, né? Assim, a modelagem disso nos sistemas operacionais pode ser feito por meio de uma estrutura de dados chamada de grafo, certo? É só um exemplo aí onde a gente está representando os processos por círculos e os recursos por quadrados. Então, dois conceitos bem simples aí. Uma seta de um quadrado para um círculo, né? Um recurso para processo, então quadrado para círculo, diz que esse processo atualmente tem esse recurso. E a seta ao contrário, né, do círculo para o quadrado, mostra que esse processo aí está parado esperando por aquele recurso. Então vamos lá, graficamente aqui, né, no Azinho aí, no Azinho minúsculo, aliás, no Azinho minúsculo, né, tá, existe um processo A que está de posse de um recurso R maiúsculo. E no B minúsculo aí, existe um processo B maiúsculo que está esperando pelo recurso S. Se ele está esperando é porque alguém já detém S, que não está aparecendo aí no Bzinho. No Czinho aí, entre parênteses, a gente tem uma situação de deadlock, começando aí lá de cima mesmo, do D maiúsculo, né? O recurso D maiúsculo está com o processo U. Só que o processo U também está esperando pelo recurso C. Por sua vez, o recurso C já está alocado para o processo T, que está o processo C está esperando pelo recurso T, que por sua vez está de posse do processo D. Então é a mesma coisa, gente, é um ciclo, tá?
É o mesmo exemplo que foi dado lá inicialmente, só que aqui mostrando uma estrutura de dados que pode ser que fique mais confusa, mas o processo D aqui em cima já obteve acesso à webcam e está esperando, desculpe, é o contrário. O processo D já obteve acesso a T e está esperando U. Por sua vez, o processo C já obteve acesso a U e está esperando por T. Deadlock. Então é a mesma, só com a estrutura de dados aqui um pouquinho mais enfeitadinha, né? Mas é o mesmo conceito, tá? Bob aqui em cima, Bob aqui em cima já tem a webcam e deseja a impressora. Alice aqui embaixo já tem a impressora e deseja o acesso à webcam. Tá? Então é a mesma coisa. Sistemas reais, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, podem sim utilizar estruturas como essa, né? Mapeando aí o estado atual do sistema operacional como um todo, né? Representando aí todos os processos e recursos que estão processos em execução e os recursos atuais, tá? Evitando o ciclo, também se evita deadlocks. Vamos para a prática. Existem 4 estratégias básicas. Ignore. Tudo bem, admitamos, é algo que não é tão comum de acontecer. Então, se você ignorar o problema, né? Aí é o famoso algoritmo do avestruz. Se você ignorar um problema, pode ser que ele também te ignore e não aconteça. Detecção e recuperação. Deixa os deadlocks acontecerem. Detecta e trata. Tá? Evitar, tá? Não permitir que eles aconteçam, fazendo uma alocação de recursos aí bem cuidadosa. Tá? Ou preveni-los. Também bem semelhante aí ao anterior. Ignorar o problema. Algoritmo do avestruz. Terra sua cabeça na areia e finge que nada está acontecendo. Isso teria justificativa de mundo real? Sim, porque diversos outros problemas fazem um sistema cair, travar, ou aplicações também, com muito mais frequência do que deadlocks, bugs, falhas em hardware, etc. E, spoiler, já adiantando aí, né? A maioria dos sistemas operacionais, assim, para uso em sistemas mais corriqueiros, como desktop, notebook, né? Como eu sempre falo, inclusive aí Linux e Windows, basicamente utilizam-se dessa estratégia. Tá? O algoritmo do avestruz ignoram a ocorrência de deadlocks que envolvam processos. Bom, outra opção seria não impedir que eles aconteçam, né? Então você não faz prevenção, mas tenta detectar e sanar a ocorrência deles. Maneira mais simples é usar aqueles gráficozinhos ali, mas não vou entrar em detalhes nisso, né? Se há um ciclo, você detectou um deadlock. Mas na prática existem outros algoritmos, sendo alguns deles mais adequados e rápidos. Tá? Isso aí vai cair muito, né, numa praia que a gente não vai nadar nessa disciplina, daqueles sistemas grandes, né, os aí, como eu já falei, né, tataranetos daqueles mainframes, daqueles sistemas de grande porte. Então, entra muito aí nessa praia que nós não vamos navegar nela, não vamos nadar nela. Então,
mas pode sim ser feito. Bom, tem um deadlock, né? O que é que eu faço? Antes eu estava falando de detecção e agora recuperação. O que é que eu posso fazer? Aí são mais assim, talvez modelos mais teóricos, né? Mas você poderia, por exemplo, retirar um recurso temporariamente de alguém, de um processo, né? E entregar a outro. Tá? Em muitos casos, né? Em alguns casos, poderia ser realizado por uma intervenção manual ali do administrador, tá? E é encontrado em alguns sistemas de grande porte, como mainframe. Então, eles conseguem detectar, mas a recuperação, né, do deadlock, a solução do problema, envolve intervenção manual do que se fazer. Tá? Esse aí é um bem teórico, não, acho que não tem sistemas reais aí que utilizem isso, que seria você fazer reversões, né? Voltar, na verdade, como se você voltasse o sistema operacional para uma imagem anterior, né? Ou para um estado anterior, certo? A ocorrência do deadlock, certo? É bastante complexa essa solução, acho que não tem nenhuma implementação aí prática de mundo real. E a recuperação através do puro e simplesmente encerramento de processo, que é a maneira mais simples, mais cruel e mais utilizada de se resolver esse problema. Nesse caso aí, muito comumente, o administrador vai lá dar um top ou um PS ao X e vai ver que tem dois processos lá em um estado meio esquisito. Posso tentar mostrar isso também naquelas aulas que eu tento fazer alguma demonstração prática. Difícil é geral, deadlock, porque é muito raro, tá? Mas pode se procurar aí alguma coisa de internet que já tenha alguma imagem, alguma coisa demonstrando eles acontecendo. Mas enfim, na prática o que acontece, né, em sistemas que a gente usa aí no dia a dia é que você consegue perceber, por exemplo, ali no nosso bom e velho amigo top, é raro, sei lá, acho que eu vi uma ou duas vezes na minha vida, pouco mais, 5, dois processos lá com um status que demonstra que eles muito provavelmente estão em deadlock, 2 ou mais, tá? E aí você escolhe um dos dois e mata. Escolhe um dos dois processos, o que for menos importante, e dá um kill naquele processo ali, ele vai deixar de existir, o outro processo vai conseguir obter o acesso ao recurso que ele precisava e vai continuar a sua execução. Bom, se for de interesse do sistema operacional, a melhor forma de evitar deadlocks é pela prevenção. Se o sistema operacional puder garantir que pelo menos uma das 4 condições nunca será satisfeita, nunca teremos deadlock. E sistemas operacionais como Linux, Windows, macOS, a grosso modo, a menos que tenha alguma mudança recente nisso aqui, certo? Eles se preocupam em prevenir a ocorrência de deadlocks no interior do próprio sistema operacional. Então aqui eles tomam esse cuidado, tá? Então dentro do próprio sistema operacional em si, eles conseguem evitar ou prevenir a ocorrência de deadlocks. A nível de processo de usuário, né, de softwares que estão executando na máquina, ignora, pura e simplesmente. Tá? Se eles acontecerem, o dono ali do computador ou o administrador do computador, se for um servidor, né, vai resolver o problema
matando um dos processos, reiniciando a máquina, enfim, né, fazendo o que ele achar que é melhor para resolver esse caso. Certo? Então, sobre deadlocks é isso que eu tinha para falar com vocês. Mais uma vez vou tentar ver se eu consigo encontrar alguma coisa prática para mostrar. Para conseguir gerar um deadlock é bem difícil. A nível de programação é meio difícil, tem que contar muito com a sorte ali de algumas coisas acontecerem exatamente ali numa sequência, né, de pré-definida, tá? Mas é isso. Tentarei mostrar alguma coisa minimamente prática depois e valeu!